Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui na minha live. Hoje o meu convidado especial é o Dr. Erivelto Volpi, médico cirurgião de cabeça e pescoço, especializado em doenças da tireoide e paratireoides. Olá, boa noite, boa noite a todos. Boa noite, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco nessa noite. É um prazer muito grande, eu agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero poder ajudar hoje. Com certeza, e eu me sinto muito lisonjeada com a sua presença e de todos que estão aqui. Dr. Volpi, ontem nós tivemos uma live com o Dr. Fernando, médico endocrinologista daqui de Piracicaba, e falamos sobre os distúrbios da tireoide. Só para relembrar, o senhor pode dizer o que é tireoide para quem está entrando agora na live? Então, tireoide é uma glândula endócrina. A gente chama de glândula endócrina as glândulas que produzem substâncias que vão agir longe da glândula que produziu essas substâncias. Essas substâncias nós chamamos de hormônios. Então, quando a glândula produz o órgão, produz uma substância que vai agir em outros órgãos, nós chamamos isso de hormônios. E a tireoide é uma glândula endócrina. Então, ela produz os hormônios, os famosos T3 e T4, que são os únicos hormônios que atuam em todas as células do nosso organismo. Os únicos hormônios que entram em todas as células do nosso organismo são os hormônios da tireoide. E eles regulam o metabolismo do nosso corpo. São eles que regulam a entrada de energia dentro das células. Então, basicamente, a tireoide é isso. Sim, e onde ela fica localizada, a tireoide? Tem A pessoas tireoide que não ela fica sabem. localizada bem aqui no pescoço, no meio aqui do pescoço, aqui embaixo, bem na frente, bem abaixo do pomo de Adão. Então, aí tem uma curiosidade, porque quando os médicos, quando lá atrás, há muitos séculos atrás, começou-se a dissecar o corpo humano e descobrir as estruturas do corpo humano, os cientistas da época, evidentemente, não sabiam nada de hormônio, não existia microscópio, não existia nada disso. Então, eles achavam que a tireoide servia para proteger as cordas vocais. Tanto é que o nome tireoide vem da palavra tíreos, que quer dizer escudo. Então, eles achavam que a tireoide era para proteger as cordas vocais. Ela fica aqui bem no pescoço, aqui embaixo, logo abaixo do pomo de Adão, logo abaixo do gogó, bem na frente da traqueia. E por que surgem nódulos na tireoide? Bem, os nódulos da tireoide, uma parte dos nódulos da tireoide, nós não sabemos por que eles surgem, né? Eles podem surgir por diversos motivos, diversas situações, né? Alguns deles são ocasionados por processos inflamatórios. Então, você tem a tireoidite, e a tireoidite, a inflamação da tireoide, pode ocasionar o que nós chamamos de pseudonódulos inflamatórios. Outros nódulos são ocasionados por deficiência de iodo, o que no nosso país, hoje em dia, é muito, muito raro, porque hoje, desde que o nosso sal começou a ser iodado, começou a receber iodo por força de lei, o bócio, por falta de iodo, ele praticamente desapareceu no país. E a maioria dos nódulos, a gente não sabe exatamente muito bem por que eles aparecem. Às vezes, um aumento muito grande no TSH, que é aquele hormônio produzido na hipófise, que controla
a tireoide pode, eventualmente, estimular o desenvolvimento de nódulos. Mas não existe ainda uma razão estabelecida para o desenvolvimento de nódulos na tireoide. Eu costumo dizer para os pacientes que essa é a pergunta. Tá travando um pouquinho. Sim, e doutor, os nódulos, o senhor acha que tem algo relacionado, por exemplo, com a obesidade, com o ritmo de vida das pessoas, ou não é descartada essa hipótese? Bem, veja, a gente tem que entender que a tireoide tem praticamente, basicamente, dois tipos de problema. O problema são as disfunções da tireoide, ou seja, quando a pessoa tem uma alteração na produção de hormônios, ou quando esses hormônios são produzidos além do que o organismo necessita, que é o que nós chamamos de hipertireoidismo, ou quando os hormônios são produzidos abaixo do que o nosso organismo precisa, que é o famoso hipotireoidismo, que é uma doença que é a doença mais comum da tireoide. Então, a maioria das pessoas tem uma disfunção que a tireoide funciona menos do que deveria, é o hipotireoidismo. E existe um outro grupo de alterações que são os nódulos da tireoide. São os nódulos benignos, que são a maioria, mais de 90% ou 90%, e os nódulos malignos, os cânceres de tireoide, são mais ou menos 10% dos nódulos. Agora, é importante que a gente entenda que as coisas são separadas. O fato de você apresentar nódulos não quer dizer que você tem uma disfunção. E o fato de você ter uma disfunção não quer dizer que você tenha nódulos. Aliás, só para você ter uma ideia, a maioria dos pacientes que têm câncer de tireoide, os exames de sangue estão normais. Então, exame de sangue não serve para fazer diagnóstico de nódulo de tireoide. Do mesmo jeito, ultrassom não faz diagnóstico de disfunção da tireoide. Por isso que uma avaliação completa da tireoide é feita através do exame de sangue e do ultrassom. Aí você vai ver se o paciente tem disfunção e se tem nódulo. E, evidentemente, uma parte dos pacientes pode apresentar as duas coisas. Pode apresentar disfunção com nódulos, que pode estar interligados ou não. Agora, você me perguntou se a obesidade pode estar relacionado com a disfunção da tireoide. Então, é importante que a gente entenda o seguinte. Quando a pessoa tem um hipotireoidismo, ou seja, quando a tireoide dela funciona menos do que deveria, aí existe uma diminuição do metabolismo. Então, o seu metabolismo fica mais lento. Mas isso não implica necessariamente que a pessoa vai engordar por causa do hipotireoidismo. Às vezes, é um pouquinho difícil do paciente entender isso, né? Quando o paciente tem o hipotireoidismo, ele pode engordar um pouco, aí alguns quilos, 2, 3, 4 quilos, mas é mais por causa da retenção de água e sal. O que acontece, às vezes, é que como o nosso metabolismo diminui, a nossa necessidade de ingerir calorias, ela também diminui. E aí, se você tem o hipotireoidismo e acaba não controlando muito bem a dieta, aí você pode ter um aumento de peso por causa disso. Então, é difícil, às vezes, é complicado da gente explicar, mas a presença do hipotireoidismo em si não necessariamente implica num ganho de peso do paciente. Sim, mas esse nódulo, ele causa algum sintoma nas pessoas? Então, a presença do nódulo em si, desde que esse nódulo não tenha um volume muito grande, um tamanho muito grande, ele pode passar despercebido pela vida toda, se ele for um nódulo benigno, não muito grande.
Então, o nódulo ele pode causar algum sintoma quando ele começa a comprimir as estruturas que estão ao redor dele. Porque no pescoço, as coisas são muito juntinhas, são muito apertadinhas. Tem um monte de estruturas importantes aqui no pescoço e o espaço do pescoço é um espaço pequeno. É diferente do tórax e do abdômen, que são cavidades grandes. O pescoço, as coisas são muito juntinhas, muito próximas umas das outras. Então, às vezes, a tireoide ela fica presa na traqueia, que é o tubo que leva ar para o pulmão. Às vezes o nódulo vai crescendo, ele vai entortando a traqueia pelo crescimento do nódulo. E aí a pessoa pode ter dificuldade para respirar, pode ter dificuldade para engolir. Uma coisa muito comum que os pacientes que têm bócios, nódulos grandes da tireoide referem, é que às vezes fica difícil para dormir de barriga para cima, porque a tireoide pesa e começa a causar um certo desconforto na via respiratória. Às vezes, dificuldade para engolir. É muito comum, por exemplo, os homens se queixarem que está difícil de colocar a gravata, por exemplo. Algumas mulheres falam assim, eu sempre usei essa correntinha e agora essa correntinha está ficando apertada. Aí, quando vai investigar, ela está com a tireoide grande. Agora, se os hormônios estão normais, nenhuma alteração no resto do corpo vai ser por causa da presença do nódulo. Existe uma situação em que os nódulos causam um aumento do volume, um aumento da produção de hormônio tireoidiano. Então, nessa situação, quando a pessoa tem um hipertireoidismo por causa do nódulo, que é uma situação pouco frequente, aí ela vai ter os sintomas no corpo de hipertireoidismo. Aí ela vai ter batedeira, ela vai ter tremor, ela vai ter sudorese, ela vai ter agitação, insônia, pode ter alterações menstruais, perda de força muscular, um monte de coisa. Mas aí é porque aquele nódulo está produzindo muito hormônio, e não pela simples presença do nódulo em si. Então, por isso que a gente sempre fala, você precisa avaliar a tua tireoide de uma maneira global, com os exames de sangue e ultrassom. E esses nódulos, eles são mais frequentes nas mulheres ou nos homens? Por quê? Eles são bem mais frequentes nas mulheres. Por quê? Qual que é o motivo que as mulheres estão mais, assim, disponíveis a ter esse nódulo com maior frequência? Isso também é uma pergunta interessante, né? Não se sabe exatamente ao certo por que as mulheres estão mais suscetíveis ao aparecimento de nódulos de tireoide. Já se estudou muito a influência dos hormônios femininos no desenvolvimento de problemas de tireoide, mas até hoje não se conseguiu estabelecer uma correlação fidedigna. A gente não consegue dizer com certeza que é por causa disso. Muitos fatores são estudados hoje em dia, alimentação, substâncias presentes no nosso dia a dia, mas nós não podemos dizer exatamente o porquê. Mas se serve um pouquinho de consolo para vocês, mulheres, a incidência de nódulos nos homens tem aumentado bastante nos últimos anos. Ainda é muito mais frequente em mulheres, mas hoje a presença de nódulos em pessoas do sexo masculino já é bem maior do que era 10 ou 15 anos atrás. E também não se sabe o motivo. E as crianças, elas também têm casos de nódulos? Crianças? Sim. Aí a gente tem que entender duas coisas importantes. Certo. Crianças podem apresentar nódulos de tireoide, como os adultos também podem apresentar. Só que em criança é muito mais raro você ter um problema mais sério pelo nódulo de tireoide, como é no adulto. Criança é bem mais difícil, bem mais incomum. A gente não deve ficar pesquisando nódulos de tireoide em crianças, porque existem algumas fases da vida que é até comum aparecer um cistinho, um nódulozinho em criança.
Então, não é recomendado que se fique fazendo exames de rotina em crianças. Então, por exemplo, às vezes a gente opera uma mãe, né? A mãe teve câncer de tireoide e é muito frequente ela nos pergunta assim: olha, eu tenho um filho de 4, 6, 8, 12 anos, o senhor acha que eu devo fazer exames no meu filho, fazer um ultrassom? A resposta é não. A gente não deve ficar fazendo o que nós chamamos na linguagem médica de busca ativa, ou seja, ficar fazendo ultrassom em pacientes que não têm o aparecimento, a presença de nódulo ou apresentam algum sintoma relativo à tireoide, né? O que se recomenda é, sim, quando é notado um nódulo, uma bolinha no pescoço da criança, aí você deve procurar o médico, no caso o pediatra, que é o profissional mais indicado para avaliar isso. E se houver necessidade, ele vai pedir ultrassom, vai encaminhar para o especialista, alguma coisa assim. Mas sim, criança pode ter, é mais raro, mas a gente não deve ficar fazendo busca ativa de nódulo de tireoide em crianças. Certo. E todo nódulo na tireoide é cancerígeno? Não, isso é outra coisa importante também. A maioria dos nódulos, eles são benignos. 90% dos nódulos, 90% dos nódulos são benignos. Ou seja, de cada 10 nódulos, 9 são benignos. Só um é maligno. Então, quando o paciente vem no consultório, a primeira coisa que a gente fala para o paciente é: calma, vamos avaliar, ver se o nódulo, existe alguma chance, algum indício desse nódulo ser maligno. Mas sempre a maior possibilidade é de um nódulo ser benigno. O senhor pode definir as palavras punção e tireoidectomia? Tiroidectomia. Isso, meio difícil de falar, doutor. É difícil, é um trava-língua, né? Muito bem. Punção aspirativa com agulha fina, que muitas vezes vocês vão no consultório e o médico fala assim: vamos fazer uma PAF. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. PAF. PAF é um acrônimo de punção P aspirativa A com agulha A fina. PAAF. PAF. E é um exame que é feito quando o ultrassom mostra que precisa fazer uma investigação maior. Então, uma coisa importante é: a presença do nódulo não implica na necessidade de fazer punção. A gente só faz a punção quando o ultrassom fala para a gente assim: olha, esse nódulo está esquisito. Esse nódulo tem chance de ser alguma coisa mais séria. E para isso, a gente usa algumas escalas de estratificação de risco, né? E o que é a escala de estratificação de risco? O ultrassom, nessa estratificação de risco, que hoje os sistemas mais usados são o TIRADS, que é uma classificação do Colégio Americano de Radiologia, e a classificação de Chamas, que é uma classificação feita por uma médica brasileira, chamada Maria Cristina Chamas, que são estratificação de risco. Então, tem a classificação Chamas 1, Chamas 2, Chamas 3, TIRADS 1, TIRADS 2, TIRADS 3, que essa classificação vai nos dizer assim: olha, esse nódulo precisa ser investigado, ou então não, fique tranquilo, porque esse nódulo não tem chance de ser maligno, o aspecto ultrassonográfico dele é benigno. Então, a punção aspirativa, ela é um exame que o médico faz o ultrassom. Na hora que ele está fazendo o ultrassom, ele vai com uma agulhinha lá dentro e colhe células do nódulo. Então, ele vai ler essas células, ele bota no microscópio e o médico olha. E aí, ele vai ter uma outra estratificação de risco, que chama Bethesda, que é outra estratificação de risco. Então, você tem duas estratificações de risco: a classificação ultrassonográfica e a classificação da punção aspirativa, da célula. Então, essas duas estratificações de risco, eu particularmente, eu gosto, mas isso é uma preferência individual de cada um. Eu gosto, hoje em dia eu uso mais a classificação de TIRADS. Então, eu vejo lá, a classificação de TIRADS é uma classificação de um risco
moderado ou alto, faz a punção, e aí a punção, se a punção vier uma estratificação de risco baixo, normalmente a gente não faz nada. Se vier uma estratificação de risco moderado ou elevado, a gente vai avaliar as duas estratificações de risco, vai ver os fatores do paciente, idade, sexo, um monte de coisa, e aí a gente pode decidir ou não pela necessidade de uma tireoidectomia. Toda vez que a gente fala em medicina ectomia, a gente fala em retirar. Então, quando a gente tira o estômago, a gente fala uma gastrectomia. Quando a gente tira o apêndice, a gente fala numa apendicectomia. Quando a gente tira o útero, a gente fala numa histerectomia. E quando a gente tira a tireoide, a gente fala em tireoidectomia. Então, e essa cirurgia é indicada apenas em casos maligno ou benigno também? Ou depende de cada caso? Depende de cada caso, né? Mas a cirurgia, ela pode ser feita tanto para tumores malignos quanto para tumores benignos. Então, pode ser uma tireoidectomia total, quando você tira toda a tireoide, ou uma tireoidectomia parcial, quando você tira apenas uma parte da tireoide. E você pode fazer esses dois tipos de cirurgia, tanto para tumores benignos quanto para tumores malignos. Vai depender do tamanho do tumor, da localização, de um monte de coisa. Mas hoje em dia nós temos isso também. E é possível sobreviver sem a tireoide ou tendo ela parcial? A gente sobrevive muito bem sem a tireoide. A gente não sobrevive sem os hormônios que a tireoide fabrica. Então, essa é uma diferença que eu sempre explico também. Porque a maioria das pessoas que tomam hormônio tireoidiano, que toma a levotiroxina, né? E na farmácia existem um monte de marcas de levotiroxina. Todas são boas. Você e o seu médico tem que escolher qual é a melhor para você. Mas aí você toma a levotiroxina, que é o que a tireoide fabrica, né? Levotiroxina nada mais é do que T4. E a gente toma o T4 quando a tireoide não funciona bem, que é a maioria dos casos, ou quando a gente tira toda a tireoide, aí obrigatoriamente você tem que tomar, ou quando você tira parte da tireoide e essa parte que ficou, ela não consegue produzir aquilo que o seu organismo precisa. Então, nós precisamos tomar o hormônio tireoidiano, que quem toma sabe que tem que ser tomado todo dia, um comprimido pela manhã em jejum. Mas ficar sem a tireoide não é problema. O problema é ficar sem os hormônios que a tireoide fabrica. Bom saber. Mas, assim, quais são os tipos de câncer da tireoide e os principais sintomas? Vamos lá. A imensa maioria, isso é importante, a imensa maioria dos pacientes que têm câncer de tireoide não tem sintoma. Porque lembra que eu falei lá no começo que a maioria dos pacientes que têm câncer de tireoide tem função tireoidiana normal? Então, muitos dos nossos ouvintes aqui operaram a tireoide e descobriram porque foram fazer um ultrassom, ou porque foram fazer um check-up, ou porque viram uma bolinha no pescoço, que é a mesma coisa do câncer de mama, que é a mesma coisa do câncer de próstata. Esses tumores, eles não dão sintomas. É só a presença do nódulo, do caroço, né? Por isso que o homem tem que fazer o exame da próstata, a mulher tem que fazer o exame de mama, o toque, para descobrir precocemente. E aí, normalmente, a presença do nódulo ela é assintomática, a não ser que o nódulo esteja muito grande, como eu expliquei no começo, e possa causar alguma compressão nas estruturas ao redor da tireoide. Mas, normalmente, não tem sintoma, né? E aí, você me perguntou dos tipos de câncer que existem, né? É bom lembrar, muito importante a gente lembrar, que o câncer de tireoide é o câncer que mais cresce no mundo. Alguns tipos de câncer estão diminuindo. Os cânceres que mais aumentam no mundo são o de pâncreas, que é o segundo que mais aumenta no mundo, e o de tireoide, que é o que mais aumenta no mundo. Então, se estima que até 2025 o câncer de tireoide vai ser o câncer mais comum do sexo feminino.
Então, isso é importante. Por outro lado, né, a imensa maioria, cerca de 90% dos pacientes que têm câncer de tireoide, tem o que a gente chama de carcinoma papilífero. O carcinoma papilífero, ele é um câncer, um câncer de evolução muito lenta. É um câncer que normalmente, na maioria dos pacientes, eu sempre falo que doença não lê livro, mas normalmente o câncer de tireoide é um tumor de evolução lenta e a chance de cura dele é acima de 95%. Então, a gente consegue curar a imensa maioria dos pacientes portadores de carcinoma papilífero, que é o tumor, o câncer de tireoide mais frequente. E aí você tem, em segundo lugar, o carcinoma folicular, que também é um tumor de excelente prognóstico, que a gente consegue curar ao redor aí de 90% dos pacientes, um pouco menos do que o papilífero, mas ainda assim um câncer de alto prognóstico favorável, né, que corresponde mais ou menos aí a 5% dos tumores malignos da tireoide. Depois você tem o carcinoma medular, que a sobrevida dele aí é ao redor de 70%, né, que corresponde mais ou menos a 2%, 3%, e o resto são outros tumores mais raros, mais incomuns da tireoide. E pode ser hereditário? Por exemplo, tem alguém com câncer na família, com que idade eu devo me preocupar? Então, essa pergunta também é muito interessante. O medular, vamos começar. O medular, sim, ele já tem um componente muito bem estabelecido de hereditariedade. Então, quando o paciente tem um carcinoma medular, normalmente a gente faz uma pesquisa genética, porque como ele é um tumor agressivo e ele tem um componente familiar muito forte, a gente faz uma pesquisa genética na família e existem pacientes que a gente identifica que a chance de malignidade é muito, muito, muito alta. E como é um tumor agressivo, muitas vezes a gente faz o que a gente chama de tireoidectomia profilática, em crianças especialmente. Então, vamos supor, a gente tem um paciente aqui que teve um carcinoma medular de tireoide. A gente começa a investigar a família e aí a gente começa a fazer a pesquisa de mutação que causa esse carcinoma medular. E a gente vê que ele tem um sobrinho, um primo, ou um irmão que tem aquela mutação e essa criança, esse parente dele ainda é muito pequeno. Aí você faz o ultrassom e ainda não apareceu o câncer, mas a mutação justifica ele fazer uma tireoidectomia profilática, ou seja, mal comparando, a mesma história da Angelita Jolie. Você lembra que a Angelita Jolie, a mãe dela teve câncer de mama, ela fez uma pesquisa, tinha mutação, e aí ela fez uma mastectomia profilática, né? Esse é para o carcinoma medular. Agora, para o carcinoma papilífero, se você me fizesse essa pergunta há uns 5 anos atrás, eu ia dizer para você que não tinha relação familiar. Mas os estudos mais recentes têm comprovado que existe um componente familiar, sim, nos carcinomas papilíferos. Então, hoje, quando a gente pesquisa, quando a gente tem um paciente com carcinoma papilífero, nos adultos, né? Nos adultos, a gente sempre pede, olha, fala para sua irmã, para suas primas, fazerem ultrassom de tireoide. E eu, por exemplo, eu sempre conto a história de uma família de 4 irmãs, que veio a primeira comigo, ela tinha um carcinoma papilífero, eu falei para as irmãs fazerem a pesquisa, eu operei a outra irmã com carcinoma papilífero, a outra irmã operou, ela morava em outro estado, operou com outro médico, e a quarta irmã, a gente não sabe até hoje se ela tinha nódulo na tireoide ou não, porque ela se recusou na época a fazer exame. Então, às vezes, existem carcinomas papilíferos familiares, que a gente chama. Então, hoje em dia, carcinoma papilífero, a gente sempre sugere que as pessoas, os familiares próximos, façam o exame. E a cirurgia? É uma cirurgia simples? A partir de qual idade que pode ser feita a retirada da tireoide? Então, eu não gosto nunca de dizer que é uma cirurgia simples, porque é uma cirurgia bastante complexa, existem várias estruturas ali que rodeiam a tireoide, que são estruturas importantes,
mas eu gosto de dizer que normalmente é uma cirurgia tranquila, né? É uma cirurgia normalmente feita por anestesia geral. Hoje, existem várias formas de você chegar na tireoide. Você pode fazer o tradicional, que é o acesso pelo pescoço, mas hoje em dia existem outros tipos de acesso que você pode fazer. Existe a cirurgia endoscópica transoral, existe a cirurgia robótica, existe a ablação de nódulos de tireoide, enfim, existe uma série de formas de você tratar os nódulos. Mas é uma cirurgia, que eu acho que nós vamos conversar sobre isso mais para frente, que tem uma série de estruturas importantes ao redor da tireoide. E a idade que você pode fazer a partir de qualquer idade, desde que haja necessidade, né? Então, normalmente, aí, eu já cheguei a fazer cirurgias em pacientes de 4, 5 anos de idade, né? Mas você pode fazer a partir do momento que você tem um diagnóstico em que o tratamento cirúrgico se impõe. Então, não existe um limite mínimo para fazer. E quais são os riscos nessa cirurgia, que é importante dizer? Então, a tireoide, ela é uma estrutura, como eu expliquei para você, que ela fica grudadinha ali na traqueia, que é o tubo que leva ar para o pulmão, e ela fica embaixo da laringe, do gogó, né? Do pomo de Adão. A laringe, o gogó, é o órgão que produz a voz. A nossa voz é produzida aqui na laringe, né? Nós temos as cordas vocais aqui dentro da laringe. E as cordas vocais, elas são controladas por nervos, que são os nervos da voz. Nós chamamos de nervos laringeus. Os nervos laringeus, eles passam atrás da tireoide e eles vão subindo grudadinhos na parte posterior da tireoide até chegar aqui na laringe. Então, você tem a traqueia, você tem a tireoide na frente, e atrás da tireoide você tem os nervos da voz, que entram ali na parte posterior da tireoide. E eles vão entrar na laringe para inervar as cordas vocais. Nós temos 2 nervos. O nervo do lado direito para a corda vocal do lado direito e o nervo do lado esquerdo para a corda vocal do lado esquerdo. Além disso, então, esses são os nervos da voz. Além disso, nós temos as famosas glândulas paratireoides. As glândulas paratireoides são 4 glândulas muito pequenininhas, que têm ao redor aí de 6 a 8 milímetros cada uma, que ficam grudadinhas na parte posterior da tireoide, que produzem o paratormônio. O paratormônio é o hormônio que regula o cálcio no nosso corpo. Então, o metabolismo do cálcio no nosso corpo é controlado basicamente por esse hormônio que é produzido nas glândulas paratireoides, que ficam grudadinhas na tireoide. Então, quando a gente faz a cirurgia da tireoide, além da gente ter todos os cuidados que todos os cirurgiões têm com qualquer cirurgia, em termos de infecção, em termos de hemorragia, por exemplo, a gente tem um cuidado especial para essa cirurgia, que são o cuidado com os nervos da voz e são os cuidados com as paratireoides. E após essa cirurgia, qual é o tratamento adequado para alguém que retirou a tireoide e após a remoção de um câncer também? Então, aí vai depender do tipo de câncer que o paciente teve. Hoje em dia, a maioria dos pacientes com carcinoma papilífero, que eu expliquei, que é mais ou menos 90% dos pacientes com câncer de tireoide, a gente não faz nada, só a cirurgia curativa na maioria dos casos. Às vezes, em pacientes que têm um tumor por diversas situações, precisam fazer um tratamento complementar, né? E aí tem uma peculiaridade para tratar os carcinomas papilíferos e foliculares, que são o que nós chamamos de carcinomas diferenciados da tireoide. Eu vou ter que explicar rapidinho um pouquinho da fisiologia dos hormônios tireoidianos. Sim, claro. O iodo que a gente ingere, todo o iodo que ingere, que tem no sal, né, o nosso sal aqui, conforme eu já falei, no Brasil a gente tem
iodo no sal por força de lei desde 1953, o iodo no nosso organismo ele só serve para uma coisa, para fornecer matéria-prima para a tireoide fabricar os hormônios. Então, quando a gente fala em T4, a gente está falando de tetraiodotirorina, que são 4 moléculas de iodo. E quando a gente fala em T3, a gente está falando de triiodotirorina, que são 3 moléculas de iodo. O iodo ele só serve para isso. Nenhum outro órgão do nosso corpo utiliza iodo. E a tireoide, ela é muito resistente à radioterapia e quimioterapia. Muito resistente. Muito resistente. É muito difícil, quando você tem tumores muito avançados, tratar a tireoide com rádio e quimio só em situações muito especiais. Aí, lá nos anos 60, mais ou menos, os médicos tiveram uma ideia. Pô, se a tireoide é o único órgão que produz, que utiliza iodo, eu vou dar iodo radioativo. Então, quando a gente faz a cirurgia da tireoide e precisa fazer um tratamento complementar por um carcinoma, seja ele papilífero ou folicular, a gente dá iodo radioativo para o paciente, porque as células dos carcinomas papilífero e foliculares, elas são parecidas com a célula tireoidiana normal, e elas gostam de iodo. Então, quando você dá o iodo radioativo para o paciente, essas células residuais de tireoide normal ou células residuais de câncer papilífero e folicular, elas absorvem esse iodo radioativo e são destruídas por ele. E o iodo não vai afetar, ou quase não vai afetar, nenhum outro órgão do nosso corpo, porque o resto do nosso organismo não gosta de iodo. Então, você toma o iodo radioativo, ele só fica ali onde tem célula tumoral e vai embora, vai sair pela urina. E o Esse é o câncer da tratamento tireoide, ele complementar. pode voltar? Como? O câncer da tireoide, ele pode voltar? Mesmo Então, após a cirurgia da todo, remoção? todo o câncer, seja ele qual for, a gente tem, de qualquer parte do corpo, a gente tem um cuidado muito grande para evitar o que nós chamamos de recidiva, que nada mais é do que a volta do câncer. Né? Então, os cânceres diferenciados de tireoide, os tumores diferenciados de tireoide, que são carcinoma papilífero e folicular, eles são tumores sensíveis ao TSH, que é aquele hormônio produzido na hipófise que controla a função da tireoide. Então, quando a gente tem um câncer papilífero ou quando a gente tem um câncer folicular, um dos cuidados que a gente tem que ter é, durante um período após a cirurgia, manter esse TSH próximo a zero. Esse é um, entre aspas, truque que os médicos usam para inibir a volta do tumor. Entendeu? Então, a gente utiliza o hormônio tiroidiano, a levotiroxina, numa dose para deixar o TSH baixinho durante 2 anos, 5 anos, 10 anos, vai depender de uma série de variáveis aí. Né? Do mesmo jeito que algumas mulheres que têm alguns tipos de câncer de mama têm que tomar durante alguns anos um remédio para inibir os hormônios, porque alguns cânceres de mama também são hormônio dependentes. Então, esse é um cuidado, né? E manter sempre o controle. O controle com o médico é fundamental para controlar as doses do hormônio, ver se o paciente tem alguma chance de ter recidiva, se precisa fazer algum ajuste no tratamento. É muito importante que a gente saiba que o carcinoma papilífero, ele é um tumor de excelente prognóstico. Por outro lado, você pode ter as recidivas muitos anos depois da cirurgia. Por isso que é importante o controle. E é sempre importante o controle com um médico especialista. Né? Tem que ser... quando a pessoa opera de câncer, de tireoide, ela sempre deve fazer um controle com o endocrinologista, com o cirurgião de cabeça e pescoço, enfim. Precisa fazer o controle com um médico especialista que saiba manusear essas alterações hormonais, essas necessidades específicas para cada caso.
Porque eu já tive paciente, por exemplo, que o câncer voltou 8, 10 anos depois porque não estava tomando remédio na dose certa. Então é fundamental continuar o tratamento. Sempre. Sempre, o acompanhamento é fundamental. Sim, o senhor mencionou sobre as paratiroides. Poderia Sim. explicar por quê? Qual a importância delas? Então, as paratireoides, também vou falar uma curiosidade para vocês. As paratireoides, elas foram as últimas estruturas anatômicas do nosso organismo, foram os últimos órgãos do nosso organismo a serem identificados, né? Quando os médicos, há mais de 100 anos atrás, começaram a operar a tireoide, né? Numa época que não existia antibiótico, que não existia anestesia geral, que não existia conceitos de esterilização, eles não conheciam as glândulas paratireoides. E muitos pacientes que operavam a tireoide, eles morriam depois de alguns dias por uma situação de tetania maligna. O que é isso? Eu vou explicar para vocês. Por quê? As paratireoides, elas controlam principalmente o nível de cálcio no nosso sangue, porque é super importante a gente ter uma quantidade certa de cálcio no nosso sangue. O cálcio no nosso sangue ele funciona como um estabilizador da excitabilidade muscular. Isso quer dizer o quê? Que o cálcio no nosso sangue ele funciona, mal comparando, como se fosse um fio terra numa corrente de eletricidade. Ele dá estabilidade. E o paratormônio, ele mantém os níveis de cálcio através de três ações básicas. Ele aumenta a absorção intestinal de cálcio, né? Ele regula a excreção de cálcio pelo rim e ele mobiliza o cálcio no osso. Ele tira cálcio do osso e joga no sangue. Isso é o que o paratormônio faz. Ele usa esses três mecanismos para manter a quantidade de cálcio no nosso sangue dentro da normalidade. Quem ajuda o paratormônio a funcionar melhor é a vitamina D. Por isso que a gente sempre relaciona o cálcio à vitamina D. Então, a paratireoide produz o paratormônio que faz tudo isso. Quando acontece alguma lesão na cirurgia, seja essa lesão transitória ou definitiva, o paciente perde a capacidade ou total ou parcial de produzir o hormônio tireoidiano. E aí, quando ele não tem o paratormônio produzido dentro da quantidade que o organismo do paciente precisa, o cálcio no sangue cai, abaixa o nível. E aí ele começa a ter os sintomas da falta de cálcio. Sempre, no início, aquele sintoma ele vai começar como um formigamento. Um formigamento que é muito peculiar, é um formigamento que ele é muito característico. É um formigamento de extremidade, simétrico e progressivo. De extremidade, porque ele costuma dar nas extremidades do corpo. Simétrico, porque ele sempre vai ser dos dois lados. E progressivo, porque ele começa na extremidade do corpo e vai aumentando progressivamente a área de formigamento. Então, ele começa na pontinha dos dedos, por exemplo, e vai aumentando, aumentando, aumentando. Se isso não é tratado, se o paciente não faz uma reposição rápida de cálcio, ou pela boca, ou às vezes é preciso ir no hospital para tomar pela veia, esse formigamento vai evoluindo para cãibras, vai evoluindo para contratura muscular, e em casos muito graves, o paciente pode ter até paralisia respiratória e alterações cardíacas, né? Mas isso, para acontecer, realmente o paciente precisa estar com um nível muito baixo de cálcio. Por isso que, quando nós vamos fazer a cirurgia da tireoide, a gente tem um cuidado extremado com as paratireoides, né? Hoje, por exemplo, para você fazer cirurgia de tireoide, você tem monitor de nervo, você tem uma série de coisas que ajudam o médico a fazer a preservação dos nervos da voz. No entanto, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico da medicina, ainda não existe nenhum equipamento ou nenhuma facilidade para o médico conseguir preservar as paratireoides.
E é muito importante também que se diga que não existe uma artéria específica que faça a nutrição da paratireoide. A paratireoide ela é nutrida por pequenos ramos das artérias tireoidianas. Então, a maioria dos pacientes que tem problema nas paratireoides não é porque as paratireoides foram removidas, mas porque a vascularização delas foi prejudicada. E no caso de hipoparatiroidismo, conforme o senhor está mencionando, né, que é a queda do cálcio, é possível voltar as paratiroides a funcionar? Após Sim. 2 anos, já ouvi falar sobre casos de 10 anos que voltou a funcionar. Existe isso na medicina ou não? Então, Nós temos é, pouquinho tempo, viu, doutor? Falta 15 minutos para terminar essa live. vamos Muita lá. super interessante. Desculpe, às vezes eu falo demais, é um assunto que me empolga. Imagina, Então, é às vezes, muito bem explicado. O senhor tem que explicar, tá muito interessante, né? São muitas dúvidas, muitas sim. perguntas, muito questionamento. Me enviaram bastante perguntas sobre câncer na tiroide, hipoparatiroidismo, paratiroide. Não tem problema. Se o senhor ter tempo, nós terminamos hoje essa live e remarcamos para falar. Remarcamos. É porque tem uma pergunta muito interessante que eu estou vendo aqui. Estão perguntando de reimplante de paratireoide também. Então, vamos lá. Então, você estava me perguntando quando que se a paratireoide pode voltar a funcionar, né? Exatamente. Então, como eu disse para você, normalmente nós temos 4 paratireoides. Em tese, a gente consegue viver só com uma paratireoide. Quando você tem uma paratireoide, em tese, essa paratireoide consegue produzir todo o paratormônio que o seu organismo precisa, tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Por isso que, às vezes, os pacientes vêm no meu consultório e falam assim, doutor, olha, eu fiz essa cirurgia aqui e no anátomo patológico aqui está dizendo que ficou uma paratireoide que estava invadida pelo tumor ou o médico precisou tirar. A primeira coisa que eu pergunto é, como é que está seu cálcio? Se o cálcio está bom, não tem problema nenhum. É, 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 o importante é o cálcio, que o cálcio esteja bom. Não tem problema tirar uma paratireoide. Isso não é uma coisa infrequente que às vezes os médicos precisam ou há necessidade de tirar. O que é importante é o seguinte: quando você tem uma perda da função da paratireoide, a gente sabe, estou falando para você do ponto de vista científico, tá? Do ponto de vista É. técnico. Uhum. A gente sabe que em até 6 meses após a cirurgia, a paratireoide tem a função das paratireoides tem uma boa chance de voltar. Mais do que 6 meses, a gente já acaba considerando, deu lá 6, 8 meses, não voltou, a gente já considera esse paciente como portador de um hipopara definitivo. Ou seja, a gente já começa a fazer um tratamento de manutenção, pois sabe que a chance da função das paratireoides voltarem ao normal é muito, muito, muito baixa. Agora, de novo, eu vou falar para você doença não lê livro. Mas o senhor Doença não lê conhece livro. algum Então, caso existem. que voltou a funcionar? O senhor conhece algum caso assim que voltou a funcionar? Então, eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns pacientes, que, na realidade, ficou meio duvidoso se ele fazia uso prolongado a mais de cálcio do que ele deveria, ou seja, se ele acabou ficando. Às vezes o paciente, porque quem aí da plateia, sabe, a gente aprende na faculdade que a hipocalcemia dá uma sensação que a gente chama de morte iminente. O paciente que tem hipocalcemia, e se teve alguém aí é, é, que já teve hipocalcemia, já teve que ir para o hospital tomar cálcio na veia, sabe? Ele tem a sensação que ele vai morrer, porque é uma sensação terrível. A gente tem a oportunidade de acompanhar casos dramáticos, né? Então, é uma sensação de morte iminente. Às vezes, o paciente se sente seguro em ficar tomando uma quantidade de cálcio. Tá Então, a travando um gente, às vezes, pouquinho. mantém
Eu acho... Ah, Oi, voltou, voltou, deu Débora? uma travadinha aqui. Você conseguiu pegar aí o que eu falei para você? Deu... No Conseguiu final, escutar? não. No Então, eu final, estava não. dizendo Mas que assim, doutor Vol, estão perguntando se é possível fazer um transplante de paratiroide, por exemplo, de mãe para filho ou não. É muitas não, dúvidas, né? sim, muitas dúvidas. É uma pergunta interessante, mas isso não é possível. O que se faz, às vezes, é o que a gente chama de autotransplante. Ou seja, você lá na cirurgia, você está operando uma tireoide e tem um tumor e a paratireoide está muito grudada nesse tumor. Né? E quando você está... porque a gente tem que lembrar que sempre o primeiro objetivo é curar a doença. Quando às vezes a paratireoide está muito grudada no tumor, é uma cirurgia muito difícil, as paratireoides elas ficam muito isquêmicas. A paratireoide ela é amarelinha, mais ou menos da cor da minha camisa aqui, para vocês terem uma ideia. E às vezes na hora da cirurgia, ela vai ficando com hematoma, ela vai ficando pretinha. E aí o que a gente faz nesta situação, quando o médico julga que é necessário, quando ele julga que é importante, ele pode fazer uma coisa que se chama autotransplante. Ele pega a paratireoide ali que está isquêmica, que está sofrendo, e ele coloca a paratireoide dentro do músculo. Alguém perguntou de fazer o autotransplante no antebraço. A gente faz isso para hiperparatiroidismo secundário, que é uma doença da paratireoide que acontece em paciente que tem insuficiência renal crônica. E aí Vamos é uma marcar outra para falar doença. sobre hiperparatiroidismo na próxima live. Vamos falar sobre hiperpara, que também é bem interessante. E aí a gente, nessa situação, a gente faz no antebraço, porque tem os motivos específicos para fazer no antebraço. Mas quando a gente está fazendo uma cirurgia de tireoide e precisa fazer um autotransplante de paratireoide, a gente faz no músculo do pescoço, tá? Porque aí o músculo, ele fornece o que a gente chama de nutrição por embebição, né? Não é uma veinha, mas o músculo ele consegue muitas vezes nutrir a paratireoide por ela estar ali no meio, que fica ali com o sangue passando ali pertinho. Então, esse transplante necessariamente tem que ser feito no dia da cirurgia, né? No momento que está sendo feita No a momento, cirurgia. depois, como as paratireoides são glândulas muito pequenas, e é bom lembrar que não existe nenhum exame, ultrassom, tomografia, ressonância, cintilografia, nenhum exame que identifique uma paratireoide normal. Então, esse autotransplante ele deve ser feito no momento da cirurgia, porque também isso depende muito do julgamento do médico, da situação, da experiência, enfim, é uma coisa muito de momento lá, não dá para dizer que precisa fazer sempre, nunca. Isso é uma coisa muito ali que o teu médico vai decidir se é necessário ou não, quando é necessário. Doutor Volpe, uma curiosidade. Por que que o senhor decidiu escrever o livro sobre cirurgia de tireoide e paratireoide? É para conscientizar os médicos? Qual a sua ideia para os leitores? O que que o senhor quer? Qual a mensagem sobre esse livro? Na realidade, esse livro, ele é o segundo livro que eu escrevi, né? Esse é um livro que eu, junto com meu amigo doutor José Higino de Campinas, nós escrevemos esse livro porque a gente tinha vontade de compartilhar a nossa experiência no tratamento dessas doenças. Então, nós convidamos diversos médicos que têm experiência nesse tipo de tratamento, no tratamento cirúrgico das doenças da tireoide e da paratireoide, e eu e o Dr. José editamos esse livro. Nós lançamos esse livro em 2013, a editora já está pedindo para a gente fazer a segunda edição, e a gente conseguiu fazer um livro muito prático, um livro que, à época, ele detinha o que tinha de melhor em termos de técnica para a cirurgia da tireoide e da paratireoide, e a gente ficou muito feliz que esse livro, hoje, ele está na BIREME, que é a Biblioteca Regional de Medicina, que os bons livros lá, eles são adquiridos por essa biblioteca. Então, para a gente é uma recompensa muito bacana saber que o nosso livro está lá na BIREME.
E eu já escrevi um livro sobre câncer de tireoide também, junto com 2 outros colegas, né, que editamos também, sempre convidando os melhores colegas do Brasil dentro de cada área. E estamos finalizando aí agora o nosso 3º livro também sobre câncer de tireoide também. E está nos planos aí escrever um livro para os pacientes, que os pacientes me pedem muito. Olha Né, só, que maravilha, é uma grande novidade para todos, né? Estou te falando aí em primeira mão que está nos projetos aí nessa época de Covid aí, escrever um livro também compartilhando essas dúvidas todas que a gente tem aí no nosso dia a dia aí, que as perguntas de 30 anos de consultório, né? Faz 30 anos que eu faço consultório, então a gente percebe que os pacientes muitas vezes precisam de um pouquinho mais de orientação, então nós estamos programando aí para o comecinho do ano que vem lançar um livro aí para vocês, pacientes. Ai, que maravilha, eu já estou curiosa. Mas, doutor Volpe, nós estamos numa época, numa pandemia, né? E tem muitas dúvidas. Só para finalizar a live, quem teve câncer na tireoide, quem perdeu a paratireoide, quem tem hipoparatiroidismo, hiperparatiroidismo, são um grupo de risco ao Covid? Essa é uma pergunta também muito importante. Mas a imensa maioria dos pacientes que tem Nós temos 3 minutos câncer... de live, Kai. Desculpa te cortar, Tá. mas são 3 minutos. Então, vamos colocar de uma maneira geral. 99,9% dos pacientes que têm esses tipos de problema não são grupos de risco. O importante é tomar a medicação certinho, fazer o acompanhamento médico, que não são grupo de risco. Pode ter vida absolutamente normal com os cuidados aí necessários. Qual a sua recomendação para a gente se precaver do coronavírus? Higiene, seguir as recomendações da ciência, máscara, lavar a mão, 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 lavar a mão e distanciamento social. Infelizmente, é super importante. Distanciamento social é super importante, máscara o tempo inteiro e lavar a mão mais ainda. Muito obrigada, doutor Volpe. Eu quero agradecer muito a sua presença nessa noite. Infelizmente, o tempo é pouquíssimo para tantas dúvidas, tantas curiosidades. O senhor esclarece muito bem todas as minhas perguntas. E assim, muitos seguidores, bastante paciente entrou em contato e enviaram bastante perguntas, muitas dúvidas em relação ao câncer da tireoide, a tudo que foi mencionado hoje. Mas, infelizmente, não vai dar tempo do senhor responder tudo. Podemos remarcar essa live para falar principalmente sobre hipoparatiroidismo? Com certeza, vai ser um grande prazer. Conte sempre comigo. Eu gosto de falar sobre esse assunto. Muitíssimo obrigada. Agradeço a todos que estão aqui na live, aos meus seguidores, aos pacientes do senhor também, médicos também presentes. E o senhor pode deixar uma mensagem para todos que estão assistindo a live sobre esse assunto tão importante de hoje, câncer na tireoide, paratireoide e hipoparatiroidismo. Eu só queria dizer para vocês que o mais importante, se eu tivesse que falar alguma coisa, é confiem no seu médico, sigam as recomendações que o seu médico dá para você e ele é a pessoa ideal para orientar seu tratamento. Não deem ouvidos para outras pessoas. Se tiver alguma dúvida, é o seu médico que tem que tirar a sua dúvida. Seja, vamos dizer, entre aspas, obediente ao médico, que o seu tratamento vai bem. A chance de cura dessas doenças ou uma qualidade de vida bem razoável com essas doenças é muito alta. Um grande abraço a todos aí. Muito obrigado pela paciência e um prazer grande estar aqui. Eu que agradeço e vou estar colocando o seu endereço para quem quiser marcar uma consulta especial com o senhor. Tá bom, muito obrigado. O senhor atende em São Paulo, né, doutor Volpe, no momento? Sim, eu atendo em São Paulo e qualquer dúvida eu estou no meu site, doutoreriveltovolpe.com.br. Muito obrigado. E também no Instagram. Então, gente, boa noite, um bom final de semana para o senhor, Dr. Volpe. Muito obrigado por estar conosco nessa live, nos orientando sobre saúde. Um abraço, um beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau.